Então não apenas nós saudamos a todos, mas saudamos o exercício da religião, o exercício da reunião, o exercício da aproximação entre nós. Então, que nós nos abramos a esse momento de hoje a partir da oração, a partir da sintonia. Graças a Deus, estamos aqui e louvamos Deus no que Ele tem de mais essencial, não no que tem separado a humanidade pelas religiões, uns dizendo que Deus é Alá, outros dizendo que Deus é Jeová, e por causa disso se matando às centenas de milhares desde as cruzadas. Ao invés dessa separatividade, vamos comemorar, vamos nos abrir, vamos nos disponibilizar ao Deus essencial, aquele Deus que João revelou nas suas cartas, certamente inspirado por Jesus, ao dizer: Deus é amor. Saudemos o Deus de amor dentro de nós e em cada uma das criaturas de Deus. Nós, sendo filho de Deus, somos deuses. Deus sendo amor, nós também somos amor. Sintonizemo-nos com o mais profundo de nós mesmos, com o mais profundo das pessoas à nossa volta, entre nós, com o mais profundo da vida. Façamo-nos um em Deus, façamo-nos um pelo amor. Que assim seja, graças a Deus, graças ao amor. Muito boa noite a todos e a todas. É realmente um prazer nós estarmos juntos conversando sobre reunião. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de referência para essas quintas-feiras, nós viemos falar hoje sobre o item 4 desse capítulo 28, que trata das preces. É o capítulo todinho ele dedicado à coletânea de preces, capítulo 28, e que no item 4 vem nos falar dessa reunião, dessa religação, com a passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 20, em que Jesus nos fala assim: em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Que assim seja. Jesus hoje está entre nós. Sintamos isso. Mais do que creiamos nisso, sintamos isso. Sintamos essa verdade. Jesus é conosco. Nessa noite de hoje, onde nós vamos falar primeiro da separatividade, para depois falarmos da união, da unidade de tudo que existe. No Oriente, no Tibete especialmente, se fala do grande erro humano, do grande pecado, que é
o mito da separatividade. Esse mito é muito forte. Esse erro humano da separatividade é muito forte. E nós precisamos perceber esse erro em todos os lugares onde ele está. Por todo lado, nós vemos esse equívoco, essa ilusão da separatividade. Onde ela está? A cada vez que uma pessoa que pertence que se vê pertencendo a um segmento, que se identifica com um segmento, acaba se apartando de outro segmento, ele vive esse mito da separatividade. Homens que se identificam excessivamente com a masculinidade, com a posição do homem, se separam das mulheres e podem se separar inclusive de outras opções sexuais. Ricos que se identificam demais com a riqueza também acabam se opondo, se apartando, se separando das classes que não são tão ricas quanto eles. E assim também os pobres, e assim também os negros, os brancos, os amarelos. O mito da separatividade está por todo lado. Idades, nacionalidades, times, ideologias, partidos. O próprio nome diz partido, exemplarmente participa do mito da separatividade. Esse é o problema básico da humanidade. Esse mito perpassa tudo o que existe e está na base de todas as violências. Porque toda violência que existe, seja ela coletiva em todos esses segmentos que nós já listamos, ou seja mesmo a violência individual, ela parte dessa ilusão de que somos separados uns dos outros, de que nossas vidas são separadas e, portanto, nossas vitórias, nossas metas, nossos destinos são separados também. Isso é muito forte entre nós, a ponto de a revelação dos Espíritos, em diversos momentos, a egrégora do Espírito da Verdade nos comunica que todos os problemas humanos, doenças, violências, guerras, todos os problemas humanos partem do orgulho e do egoísmo. E o orgulho e o egoísmo nada mais são do que a ilusão da separatividade. Nós pensamos que somos o que apenas estamos. E isso vai nos opondo uns aos outros, competindo uns com os outros, odiando uns aos outros. Essa é a grande tragédia humana, a tragédia de fundo, a tragédia das tragédias, porque é a ilusão geradora de todos os nossos problemas. Mas por que ilusão? Alguns podem estar perguntando. Não é uma verdade que nós somos homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, argentinos, ricos, pobres, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas. Não é verdade que nós somos assim? Não. Nós apenas estamos. E a perspectiva espiritual é a perspectiva que destrói o mito da separatividade. Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos e espíritos não têm nacionalidade, não têm sexo, não têm raça.
Ah, mas o que você me fala dos espíritos dos pretos velhos? Os espíritos dos pretos velhos, assim como todos os outros espíritos, se revestem do perispírito, que é o corpo espiritual. É um outro perispírito, é o nome que Kardec deu para o que Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. E outras doutrinas espiritualistas chamam de psicossoma e diversos outros nomes. Então, alguém deve estar pensando, nós possuímos um corpo espiritual, então quer dizer que nós somos brancos, negros, velhos, novos. Não, homens, mulheres, não é verdade. O corpo espiritual, ele é extremamente suscetível à força do pensamento. Quando um espírito focaliza com suficiente energia uma vida anterior dele, ele assume a aparência que ele teve nessa vida. Então, se numa vida ele foi negro, ele vai assumir a aparência negra. Se foi mulher, a aparência de mulher, e assim por diante. Porque verdadeiramente os espíritos não têm aparência humana. Os espíritos são forças, eles se revestem da aparência humana como nós nos revestimos das roupas. Loucura seria alguns de nós nos dizermos amarelos, verdes, azuis, apenas porque estamos com roupas amarelas, verdes, azuis, não é isso? Pois a loucura da aparência, a identidade com vestes momentâneas, é a ilusão da separatividade, é a ignorância humana, que precisa ser combatida com a verdade espiritual. Nós não somos nada disso com o que nos temos identificado, pelo que nós temos guerreado. Nós somos espíritos apenas momentaneamente na condição de homens, mulheres, ricos e pobres, brancos e negros. São só condições momentâneas. E isso é libertador. Porque se essa identidade é a base da violência, meus amigos, essa perspectiva espiritual que nos mostra quem nós somos em essência, quem nós somos na eternidade e o que não somos por ser apenas aparência, essa perspectiva é a perspectiva da paz. É ela que é a base de toda a paz, esse maravilhoso desejo humano que nós possuímos há tanto tempo. A unidade, o sermos todos um, que o Oriente tão claramente nos propõe, a religação, que é o significado da palavra religião, religar aquilo que foi fragmentado, sob todos os pontos de vista, nós precisamos abandonar toda essa ilusão de separatividade que nos afasta, que nos violenta, que nos agride, para assumir essa nova postura de religação. Sim, nós somos todos um. Viveremos a ilusão da separatividade por quanto tempo? Alguém pode pensar. Precisamos experimentar. Eu gosto da imagem de um braço agredindo o outro braço. Pensem nessa imagem. Quanto tempo precisa esse braço agredir o outro para perceber o fenômeno da dor? Quanto tempo? Quanto tempo ele tem que socar o outro braço até perceber que a cada vez que ele soca o outro braço, esse braço que soca sente uma dor. Dói, dói,
E ele vai perceber, mas por que? Se eu estou socando o outro, por que dói em mim? Quanto tempo demora para ele fazer essa pergunta? Quanto ele precisa agredir, quebrar, sangrar o outro, até ele perceber que o que ele agride o outro dói nele? Quanto tempo esse braço precisa para descobrir isso? Quanto tempo nós precisamos para descobrir que toda agressão que fazemos aos outros dói na gente? Ah, isso é filosofia, isso é frase feita. Será? Será? Meus amigos, uma leitura atenta de qualquer romance espírita, um estudo a respeito da doutrina dos espíritos e livros e filmes como O Segredo mostram há muito tempo que o que nós fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Como é que isso se dá? Pela revelação dos espíritos, pela revelação espiritual. Então, numa certa vida, nós matamos, abusamos, agredimos, roubamos uma outra pessoa. Qual é o mecanismo através do qual essa agressão ao outro volta-se para nós mesmos? É impossível alguém cometer uma agressão, uma violência, sem que aquilo se instale na mente da pessoa. É possível que alguém agrida e diga que aquilo não o afeta, que construa um personagem insensível à violência que ele cometeu. Mas é apenas um personagem, é apenas uma aparência. Toda violência que nós cometemos fica nas nossas mentes. Eu me lembro uma vez andando de moto que estava no meio do caminho um grande ajuntamento de pombas. E eu vendo as pombas, dei uma buzinada para que elas saíssem. E efetivamente eu buzinei e a maioria das pombas saiu, mas uma ficou. E não consegui desviar. E ao passar por cima daquela pomba, fez um barulho, produziu uma vivência que marcou. Até hoje, faz mais de 20 anos que isso aconteceu, eu ainda lembro do barulho, do choque que deu no meu veículo, da sensação e daquela vivência que eu carreguei. E foi uma vivência relativamente simples. Qual o grau de fixação na mente humana de uma pessoa que mata, que agride? Quanto fica isso impregnado na mente humana? E ficando impregnado na mente humana, é transferido para o seu corpo físico. Porque é a mente humana que compõe um campo energético à volta de todos nós, e esse campo energético é que molda os corpos físicos quando a gente reencarna. Então, nós viveremos, estaremos condenados, todos os que cometem qualquer tipo de violência estão autocondenados a viverem em desarmonia. Até quando? Pela eternidade? Claro que não. Não existem os castigos eternos que um dia o homem inventou. Nós carregaremos no nosso corpo espiritual a nossa desarmonia, transmitiremos essa desarmonia para o corpo físico, mas há uma lei maior, universal, de harmonia. A mesma lei que faz com que o vento frio movimente-se no sentido da região de ar quente, o mesmo princípio, a mesma lei que faz com que uma carga elétrica positiva descarregue sobre pontos
onde essa carga elétrica é negativa, há sempre uma lei de atração que envolve as polaridades em nome de uma descarga, em nome de uma harmonização. Nós, tendo feito as nossas violências, essas violências ficam nas nossas mentes inevitavelmente e desarmonizam o nosso corpo espiritual, desarmonizam as nossas energias e como que atraem, pedem energias que nos reharmonizem. Não é uma punição de Deus, portanto, que rege o karma. Não é um Deus que pune como se fosse um motorista de carroça chicoteando os cavalos que saem do caminho. É energia. Nosso campo energético atrai outros campos energéticos. A nossa pessoa atrai outras pessoas e situações que possam descarregar, harmonizar, equilibrar novamente o nosso corpo espiritual, nosso campo energético. E assim, é por esse motivo que às vezes uma pessoa que vive uma situação numa polaridade é chamado a viver a mesma situação na outra polaridade. Um homem opressor de mulheres pode sim nascer mulher, não como punição de Deus, mas como um chamamento à reharmonização energética, porque o machismo é uma doença, é profundamente desarmonizador, como o racismo também é, como o homicídio, o roubo, a corrupção. Tudo isso desarmoniza a nós mesmos, como aquela mão, aquele braço agressor que, ao agredir o outro, agride a si mesmo. É muito interessante estudar o corpo espiritual como agente transmissor, agente atrativo para as agressões que nós mesmos tivermos cometido. É muito interessante pensar isso, aprender isso e perceber que mais cedo ou mais tarde nós precisaremos fazer esse movimento que nos pacificará. Então vamos pensar nessa pacificação e nessa reunião, nessa religação, como é que ela pode se dar. Jesus deixou claro que o mandamento maior da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é exatamente a religação da criatura com o Criador, que se dará pelo amor. Mas o exercício para amarmos a totalidade do universo, a totalidade dos seres do universo, amar o todo, amar a Deus como um todo, será uma tarefa alcançada, será um estágio alcançado pela prática do amor que tivermos uns pelos outros, amando o próximo como a nós mesmos. Isso Jesus deixou muito claro também. Isso quer dizer que nós somos chamados a todo momento a esse exercício de amarmos-nos e de amar o outro. E que, assim como a violência que agride lá, agride aqui, o amor que atinge lá, atinge aqui. Só é possível verdadeiramente amar o próximo no exercício de crescer em amor a nós mesmos. As pessoas podem falar, arrogar, alegar que amam os seus filhos, que amam os seus maridos, mas esquecem de si mesmas, como as mulheres eram ensinados há 3, 4 gerações atrás. Mas não era amor verdadeiramente.
As pessoas egoístas podem dizer que amam exclusivamente a si mesmas. Mas quem ama a si mesmo exclusivamente, ou seja, excluindo todos os demais, não ama verdadeiramente. Esse amor, pretenso amor desequilibrado, é uma aberração, é uma violência. Então, só se pode amar o outro quando se ama a si mesmo. Alguém só ama verdadeiramente num casamento quando se ama. Alguém só pode ser patriota se amar verdadeiramente todas as outras nacionalidades, todos os outros povos. Alguém só pode amar verdadeiramente a sua raça, a sua classe, se respeitar, se solidarizar-se profundamente com todas as outras identidades. A gente não sente isso como verdadeiro? Claro que sim. Tem uma parábola moderna que nos serve muito para nós entendermos isso. Era uma vez uma célula de um corpo. Uma célula que vivia, claro, entre bilhões de outras células. Mas que se sentia oprimida pela igualdade, por praticamente se ver dissolvida no meio de tantos bilhões de seres iguaizinhos a ela. E deixou desenvolver dentro dela, essa nossa célula, dentro desse corpo, uma ânsia por ser maior. Ela queria ser a maior célula do corpo. E pesquisou e buscou e queria meios para como eu posso ser maior que todas as outras, até que descobriu. O meio de uma célula ser maior que as outras é comendo as outras células, suas vizinhas. E essa célula queria tanto ser maior que as outras que começou a comer as suas vizinhas. Comeu e cresceu. Cresceu tanto que se tornou visível. As células que são invisíveis, ela acabou se tornando visível de tanto comer células vizinhas. E ganhou o nome tumor ou câncer. Essa é a parábola do câncer. O que acontece com a célula que cresce muito comendo as suas vizinhas? Ela é uma ameaça a todo o corpo. E sendo uma ameaça a todo o corpo vê algum jeito, hoje através da ciência, de expurgar esse tumor, trazendo saúde para todas as outras células. E é assim que as cirurgias tiram os tumores para salvar o corpo todo. É exatamente isso que os tumores espirituais da Terra, essas células que se iludiram, que quiseram tanto ser maiores que todas as outras, tornando-se tumores, tornando-se ameaças para a coletividade, elas terão que ser tiradas do corpo numa cirurgia chamada transição planetária, que vai retirar efetivamente as células violentas do corpo da Terra. Não é interessante? Essa parábola é uma parábola que fala dessa ilusão, porque uma célula não pode viver fora do corpo. Só há sentido para as nossas vidas integrados aos demais. E quanto maior e mais profunda for essa integração, maior vai ser a nossa vida, maior vai ser a nossa realização, profunda vai ser a nossa felicidade. E é assim que nós voltamos à citação original, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, em que Jesus nos estimula a um exercício de integração.
mais que o exercício de integração do sexo, que une masculino e feminino, mais do que a integração do trabalho, que une ricos e pobres, mais do que a integração do comércio, que une países, e tantas outras parábolas da integratividade, da integração dos diferentes, a integração espiritual, a integração pela solidariedade, a integração pela sintonia, a integração pelo amor, que é a reunião espiritual, recebe essa promessa que Jesus estará com todos aqueles que se propuserem a integração espiritual. E aí surge a pergunta: você faz integração espiritual na sua casa? Você faz integração espiritual na sua vida, meu amigo, minha amiga? Faça! A integração espiritual é um rito extremamente simples. Então, numa família, uma pessoa que tenha maior clareza propõe aos outros um rito, por exemplo, semanal, que é o ritmo que nós estamos acostumados para organizar e para disciplinar nossas vidas. Então, semanalmente, aquela família passa a fazer o que no Espiritismo é chamado de Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Uma cerimônia muito simples, onde se pega um livro de sabedoria, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um evangelho simples, pode ser um livro de sabedoria de qualquer outra religião, e faz-se uma oração para que a boa sintonia se estabeleça, lê-se um trecho desse livro de sabedoria, circula-se a palavra rapidamente, sem atitude de debate, de disputa, apenas o que cada um entendeu com aquele trecho, do que cada um refletiu com aquele trecho, e depois se faz uma oração de agradecimento, pedindo por todas as pessoas. Deixa-se nessa prática uma jarra de água, com água servida com copos individuais para cada pessoa. Ao final da oração de encerramento, toma-se essa água, e isso é o simples rito do Evangelho no Lar. Você faz isso? Se não faz, faça. Nós nunca necessitamos tanto de Jesus. Nós nunca necessitamos tanto de higiene espiritual para os nossos lares, para as nossas mentes. Nós nunca precisamos tanto do Evangelho no Lar. Se você quiser uma sugestão, os nossos livros ajudam também nesse sentido. Tem muita gente que adquiriu o livro Grão de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, que contém pensamentos curtos sobre temas da vida a partir do Evangelho. O Prudente, que pensa a saúde segundo Jesus, pegando trechos do Evangelho de Lucas, que era o evangelista médico, e também faz reflexões curtas para fazer o Evangelho no Lar. Esses dois livros servem muito nesse sentido. Não são os únicos, possivelmente não são os melhores, mas servem muito nesse sentido. E temos ainda um terceiro livro, Saulo e Paulo, que fala sobre a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior. Se você quiser adquirir um desses livros, é só se comunicar conosco, porque toda a renda líquida deles é destinada para ações sociais, como a Fraternidade Sem Fronteiras. Tá bom? Agora então, a gente faz a nossa reflexão, a parte coletiva, a nossa egrégora, a nossa integração entre nós aqui, pensando a partir do pensamento do outro, nos estimulando com a experiência e com a reflexão do outro. Vamos ver o que cada um trouxe aqui pra gente? Andréa Salvatore, Mônica da Silva, Angelina,
Muito bom ter vocês aqui. Maria Cristina, Gislene Rosa Porto, nossa grande amiga, Centro Social também. Sônia Regina. Cecília Eliana Quiodo. Marlene Martins. Eduarda Joaquim. A Angelina sempre lembrando dos amigos. A Mônica sempre lembrando dos amigos. Porque elas têm essa certeza que nós também temos, que a cada reunião onde 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus estará, e nada mais propício do que sintonizar com pessoas amigas, com pessoas necessitadas, para que essa energia de amor chegue até elas, não é? Muito bom. Que todos esses amigos pensados pela Mônica, pela Angelina e por todos os amigos que estão conosco nessa live, nesse momento de integração, recebam uma porção de luz, um pão nosso de cada dia, uma força que afaste todas as dificuldades e que dê lucidez e coragem para enfrentar o que eles precisam enfrentar. Que assim seja. Roberta Emi, Ana Afonso, Cláudia Silva. A Cristiane Edreira também pede por um amigo, que todos esses nossos amigos possam receber essas ajudas. A Adriana agradece a toda essa egrégora de luz dos nossos trabalhos. Eu também sempre agradeço e todos nós agradecemos, porque realmente nos renova, nos fortalece com o que nós precisamos para esse momento. A Eliana Quiodo nos fala o seguinte: segundo a filosofia tântrica, não existe separação. O mundo é uma teia e estamos todos unidos pela sua trama. Quando mexemos num dos fios, a teia toda é afetada. Por isso que nós tratamos aqui da separatividade como um mito, uma ilusão. A separatividade, o ego, o egoísmo são ilusões que nos acarretam grandes, profundos sofrimentos, longos sofrimentos. Então, ter essa consciência da unicidade, da unidade de todo o universo, não à toa chamado de universo, é um lado só, não é? E aqui a Eliana nos traz essa imagem tão saborosa da filosofia tântrica, que fala que, mais uma vez, que não existe a separação. Que o mundo, a realidade, é uma teia. E nós vivemos nessa teia, de forma que a cada momento que você muda um fiozinho da teia, ou de uma rede, se você preferir assim, afeta, mexe, mobiliza toda a teia. Não é legal isso? É o conceito que nós recentemente, em termos de ciência, há poucas décadas, aprendemos sobre ecossistema. Quando você afeta um animal de um ecossistema, afeta todo animal, toda a cadeia alimentar. Pensamento sistêmico que também se reflete na terapia familiar. Quando você afeta, transforma ou piora uma pessoa numa família, você prejudica, desarmoniza toda a família. E quando harmoniza, também reharmoniza toda a família. É o pensamento sistêmico, o pensamento ecossistêmico. No sistema planetário é a mesma coisa. Se um planeta apenas for destruído, for afetado, todo o sistema solar vai ser afetado junto. Tudo, na verdade, é um. Somos todos um. Preciosa essa contribuição da Eliana, sempre nos ajudando com as suas imagens, é muito bacana. A Cláudia Silva também chamando vibrações, chamando as melhores energias para todos os desencarnados. É muito importante que a gente multiplique esse pensamento. Para a nossa reflexão de hoje,
é interessante chamar um verso de Beto Guedes que fala: 1 mais 1 é sempre mais que 2. Jesus fala que onde houver 2 reunidos em seu nome, ele estará junto. Então, isso é a realização de Jesus. 1 mais 1 reunidos em nome de Jesus já será sempre mais que 2, porque trará junto a esses 2 a presença luminosa de Jesus. Não é? Vamos ver o que mais os amigos nos trazem. Rosa Amaral diz assim: de acordo com a necessidade da encarnação para resgatar os erros e falhas que tivemos em outra encarnação? Sim, ela está perguntando sobre o mecanismo de causa e efeito, o mecanismo do karma. Nós chegamos até essa vida com a carga de energia que nós trazemos de outras vidas e a necessidade de reharmonização das nossas desarmonias. E é essa necessidade de reharmonização das nossas desarmonias que vai atrair situações e pessoas que têm esse potencial de nos reharmonizar. É assim, é essa a forma em que se expressa e se realiza a lei do karma. É isso mesmo, Rosa. Vamos ver o que mais. Diana Costa: ainda hoje me foi perguntado numa terapia de grupo: quem é você, Diana? Eu respondi: eu estou. Nós, Maurício não é Maurício, Diana não é Diana. Nós apenas estamos. Estamos brasileiros, mulheres e homens, brancos e negros. Por quê? Porque na lógica, na estrutura que nós formamos à nossa volta energética, mostrou-se necessária essa vivência nessa condição precisa que nós estamos vivendo. Se você quer saber qual a melhor forma de aprender e de se harmonizar, essa forma é essencialmente o que a vida lhe dá a cada segundo. Sendo Deus perfeito, todo amor, toda bondade, toda justiça, Ele nos traz a cada momento, pela lei de ação e reação, pela lei de atração, exatamente o que nós precisamos a cada momento de nossas vidas. Por isso é que não há nada mais lúcido a fazer do que nos abrirmos ao agora. Já que o melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil numa música, é o aqui e agora, já que o agora é o que nós atraímos com as nossas desarmonias para sermos reharmonizados, já que as nossas doenças são, na verdade, curas profundas, já que todos os nossos incômodos são chamamentos à nossa transformação e à nossa reharmonização, só nos cabe, a única coisa lúcida a fazer é nos entregar ao momento vivido. Nos entregar ao momento vivido é perda de tempo, é acumular desarmonizações sobre desarmonizações, nos reter no passado ou nos aprisionar no futuro, que são representações mentais que nos alienam do momento presente. É com esse chamamento ao aqui e agora que na revelação evangélica, dos evangelhos, é expresso por Jesus como a cada dia basta o seu mal, ou seja, não precisamos trazer males e reviver males do passado, remoer males do passado pelas mágoas, pelas culpas, pelas vinganças. Não precisamos, é inútil, é tolo nós trazermos os problemas que nós imaginamos que haverá no futuro, com a nossa ansiedade, com os nossos planejamentos, com o nosso controle do futuro. Tudo isso é sobrecarregarmos-nos de desarmonia. Ao contrário, abrirmos-nos ao presente de Deus que nos é dado a cada segundo, é atender o convite da reharmonização. Entregarmos-nos ao agora. Não há nada mais lúcido a ser feito
libertarmos-nos do ontem, libertarmos-nos do amanhã, que são apenas criações e ilusões mentais, para aprendermos e nos curarmos com o agora. Então, muito com a gratidão a todos os amigos que estiveram conosco, estimulando todos vocês a compartilhar essa live com pessoas para quem você achar que faz sentido. Espalhe o bem, combata essa pandemia do mal, espalhando o bem. Sejamos o vírus do bem e do amor. Nós encerramos nossa reunião de hoje com a prece de Maria. A prece de Maria, que é o símbolo máximo do amor na terra depois de Jesus, dizendo: Ave Maria, salve Maria, tu és cheia de graça. O Senhor Jesus, que é o amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Maria. Esteja conosco agora, nessa hora de nossa morte do homem velho para renascimento do homem novo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, até a próxima. Domingo estaremos juntos às 5:30 da tarde. Até lá, um grande abraço a todos.